Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, né? Mais uma segunda-feira aqui, nessa comunhão, porque a comunhão dos irmãos agrada o coração de Deus. Quando estamos na mesma sintonia, falando do amor do Pai, Ele se faz presente. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar aqui para decorrer um pouquinho na palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar a respeito do pecado, de como Deus vê o pecado, né? Não importa se nós somos pequenos, se somos médios, se somos grandes, mas diante de Deus, nós somos um ser humano e somos pecadores também, né? O pecado está sempre à nossa porta. Muitas vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, mas o pecado está ali. E se a gente não vigiar, nós podemos cair. Cair nessa tentação, porque o pecado é uma tentação. É o inimigo que tenta nos derrubar. Mas aqui é a história de um homem, um guerreiro, um homem que fazia tudo certo. Ele procurava ao máximo agradar a Deus. Mas existe momento na vida também do homem que ele fraqueja. Pode ser o maior guerreiro, pode ser o maior pregador da palavra de Deus, pode ser aquele que tem muito conhecimento da palavra de Deus. Mas se não vigiar, se nós aqui não vigiarmos, o pecado está diante de nossos olhos. E o pecado entra pelos olhos. Dos olhos ele desce para o coração. E ali ele faz tudo aquilo que o inimigo quer que ele faça. Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus diz, que nós devemos vigiar e resistirmos. Jesus nos alerta, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas existe momento na vida do homem, quando eu digo homem, é de uma maneira geral, a mulher também. E isso aconteceu com Davi. Davi era um homem considerado por Deus segundo o coração dele. Segundo o coração de Deus. Era um homem temente a Deus. Davi não saía para a guerra sem antes consultar a Deus. Tudo Davi consultava. Mas houve um momento também que ele errou. Ele não consultou a Deus. E todas as vezes que nós não consultamos a Deus para fazermos alguma coisa, nós erramos. Porque nós temos que estar na direção do Senhor. Que muitas vezes nós dizemos assim, eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer, eu vou. Mas nunca convida Deus para estar junto. Primeiro erro que Davi cometeu foi quando ele mandou levantar um censo em Jerusalém. Não era da alçada dele, porque Deus não havia mandado. Ele pagou um preço alto por isso. E aqui Davi comete um adultério.
que é um pecado terrível, um pecado que entra pelos olhos e ele desce ao coração, e aí vem aquele desejo, e foi justamente isso que aconteceu com Davi. Davi tinha uma guerra para ele ir, mas ele simplesmente decidiu que naquela ele não iria. Ele iria descansar. Ele ia curtir o palácio onde ele morava. E ele ficou ali, andando para lá e para cá, como muitas pessoas fazem, como nós fazemos. E Davi, uma tarde, levantou-se, Davi do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela muito formosa. Aquela mulher encantou-se. Davi viu aquela mulher, a mulher mais linda que ele tinha visto na vida. E ele disse para o empregado dele, mandou perguntar quem era. E disseram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Ou seja, ela era casada. Cuidado! Aqui é um alerta para nós, para vocês que saem à noite, estão numa boate. A mulher também, ela tem que se resguardar as suas intimidades. Ela não pode estar em qualquer lugar se expondo, porque o pecado não tem hora, não tem momento, não tem lugar. E aí Davi mandou o mensageiro que a trouxessem. E ela veio. E ele se deitou com ela. Ali ele consumou o pecado. Mas naquele momento Davi estava simplesmente deslumbrado. O pecado deslumbra. Quantos homens, quantas mulheres estão separadas? Quanto marido separa da sua esposa, que é casado há 10, 20, 30, 40 anos. Aí de repente ele vê uma menina linda, um corpo esbelto, e ele deseja aquela mulher. Mas ele esquece que também quando ele casou com uma jovem, uma menina bonita, elegante, esbelta. Mas com o passar do tempo, aquela mulher, o homem também se transforma. Ambos se transformam. Mas o homem tem uma percepção mais forte para o pecado do que a mulher. Ele esqueceu que a esposa dele era uma mulher bonita. E ele desejou uma mulher do seu governo ali, Urias, um jovem que estava na guerra, guerreando, porque ele era um guerreiro. Urias, esposo da Batseba, era um homem guerreiro e era um homem de confiança de Davi. E ele só fazia coisas que Davi mandava ele fazer.
Mas enquanto ele estava lá no campo de batalha, dando a sua vida pelo reino, Davi estava aqui, pecando com a esposa dele. Homens, cuidado, o pecado tem uma reação. O pecado é uma mancha que vai te acompanhar pelo resto da sua vida. Ainda que Deus perdoa pecados. Sim, se você, eu, nós reconhecermos que pecamos e pedimos perdão para Deus, Deus nos perdoa. Porque ai de nós, se não fosse Deus para perdoar os nossos pecados, nós não estaríamos também aqui. Não estaríamos. E Davi deitou com Batseba. E tendo-se ela purificado da sua imundícia, ou seja, ela tomou banho, ela se lavou. Mas não adianta nada. Não adianta você tomar banho. Não adianta você passar um perfume caríssimo. O pecado já está ali. Nada vai tirar aquela mancha. E ela voltou para a sua casa. E o que aconteceu? Ela concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. A consequência do pecado. Hoje, na geração de hoje, muitos dizem assim para jovens, para aquela mulher bonita com quem ele fez, ele pecou, o homem pecar, não só o homem, mas a mulher também. Porque se um consente, os dois erraram. Hoje, os homens dizem assim: faça o aborto, tira essa criança. Mas o que é fazer o aborto, tirar a criança? É pecado sobre pecado. Você já pecou uma vez, tendo a relação com aquela mulher. Ela engravidou. Se ele manda ela tirar aquela criança, aquele feto, ele está pecando 2 vezes mais. Mas Davi não mandou que ela tirasse, não. Davi fez algo mais terrível. Ele mandou chamar Urias para que deitasse com a Batseba, para que ela pudesse engravidar, para encobrir o pecado. Que talvez se Batseba ficasse com Urias, que era o marido dela, ela engravidasse. Mas aquele filho que estava nela era de Urias, era de Davi, não era de Urias. Mas Urias, como era um homem muito obediente e muito servil, ele disse para Davi, ele veio, falou com Davi, Davi mandou que ele fosse para a casa dele. Ele não foi, porque havia alguém que estava na guerra, os companheiros dele estavam na guerra. Ele teria que estar lá. Como Davi também teria que estar lá. Porque se ele estivesse lá à frente do exército dele, não teria acontecido isso. Mas para
que nós soubéssemos hoje que tomar a mulher do próximo é pecado, aconteceu isso. Está escrito. Isso daqui está escrito, é a palavra de Deus. Então, homens, mulheres, jovens, cuidado. Se você tiver uma relação com uma jovem, com uma mulher casada, você já pecou. Você pecou contra ela, você pecou contra a sua esposa, você traiu sua esposa. E a mulher traiu, olha a consequência. Um pecado puxa o outro. Traição por traição. E Davi, como Urias não queria voltar para casa, porque Urias não sabia de nada, estava totalmente inocente. O que Davi mandou fazer? Escreveu uma carta para o chefe do exército, que colocasse Urias à frente da batalha, para que ele fosse morto. Um pecado puxa o outro pecado. Cuidado, nós estamos num tempo tão difícil. Como a irmã Odete disse, nós estamos em tempo difícil. O nosso pastor diz, os tempos são difíceis. Cuidado, e nós estamos aqui toda segunda-feira, alertando, falando do amor de Deus. Porque nós queremos que você que está ouvindo esta palavra, cuidado. Você que está pensando em sair da sua casa, porque você ligou para sua secretária bonita e marcou um encontro com ela. Você vai deixar uma mulher aqui atrás, toda confiante em você. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Se ela vai engravidar ou não. Mas independente, você já pecou. Só de você pensar em trair sua esposa, você já pecou. Porque o pecado é por pensamento, até por pensamento, por palavras, por atitude. A traição é algo tão terrível que quando Jesus foi traído por um servo dele, por um discípulo dele, Jesus com certeza, ele perdoou o Judas Iscariotes, mas Judas teve a consequência do pecado, da traição. E quando Urias volta para a frente da batalha, ele foi ferido mortalmente. Mas o pecado nunca fica oculto. Você tem que saber disso. A palavra de Deus diz: tudo que você faz ao oculto, ele virá a ser descoberto. Não importa com quem você faça, com quem você saia. O pecado sempre está à porta. Há uma cobrança. E Davi
Depois que soube que Natan morreu, ele casa com Batseba. Vou encobrir o pecado. Vou encobrir o pecado. Davi achou que fosse encobrir. Mas ele pagou um preço muito alto por isso. Porque aquela criança que foi gerada no pecado morreu. Ela não vingou. Ela morreu. Mais um pecado sobre a sua vida. Mais um sentimento de culpa. Porque aquilo você nunca mais vai esquecer. Eu traí minha esposa. Mandei matar um amigo. A criança que eu pensei que fosse viver morreu. Por mais que ele tivesse casado com ela, a criança morreu. Mas um dia, o Senhor enviou Natan a Davi. Natan era o profeta. Chegando Natan a Davi, disse-lhe, contou uma história para Davi. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara. E que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia de seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan. Olha, não esqueça que isso aqui é uma história real que Natan estava contando para Davi. E Davi até então não sabia que estava contando a própria história dele. Ele tomara aquela ovelha. E do melhor amigo dele, que era Batseba. Então ele se enfureceu de uma maneira contra aquele homem e disse a Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deu uma sentença. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ele estava falando dele mesmo. Ele não teve compaixão. Então disse Natan a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher.
Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com ela em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto. Aleluia. O que Davi fez em oculto, eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. A consequência do pecado. Mas Davi era um homem que quando ele errava, quando ele pecava, ele pedia perdão para Deus. Ele se arrependia de todo o coração. Hoje, muito tomam mulheres aí, e se a mulher quer separar do marido, o marido vem e mata. Hoje você se ouve muito feminicídio. Muito. Todos os dias você ouve feminicídio. Marido matando mulher. Mulher também matando o marido. Né? Mas Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Porque quando nós pecamos, amados, nós não pecamos contra outra pessoa, não. Nós pecamos contra Deus. É contra Deus que nós pecamos. E há uma consequência no pecado. Davi arrependeu. Tanto que ele escreveu o Salmo 51, o Salmo do arrependimento. Deus perdoou Davi? Perdoou sim Davi. Mas a consequência do pecado está ali. O pecado tem consequência. Muitas vezes a pessoa fica tão perturbada, porque o pecado é o demônio que entra na vida da pessoa. Você cometeu um pecado, não é de Deus. Deus não deixa, Deus não faz isso com a gente. É o inimigo, você está dando brecha para o inimigo entrar na sua vida. Então nós precisamos tomar cuidado com o inimigo das nossas almas e procurar com Deus: Senhor, é certo eu fazer isso? Perguntar para Deus. Com certeza Deus vai te responder e dizer: não, não faça isso. Porque é errado, é pecado e tem a consequência. Davi teve a consequência pelo resto da vida dele, ainda que ele tivesse pedido perdão para Deus. E tudo que Deus disse que faria, cumpriu na vida de Davi. A história é uma história muito triste. É um relato muito triste. Mas é para que nós possamos fugir do pecado. Porque nós podemos fazer isso. Quando você tem Deus dentro de você, o Espírito Santo de Deus, ele nos alerta. E você só erra quando já está na sua mente, já consumou. E aí você nem importa com a voz do Espírito Santo. Você comete o adultério. Você comete aquele pecado. E a consequência vem. A consequência
é terrível. Davi sofreu humilhações. Um rei, ele era rei de Israel. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas ele pecou, ele errou. E ele teve as consequências. E hoje não é diferente, meus amados. Não é diferente. Ainda que você tenha entregado sua vida a Jesus, você tenha descido as águas, mas se você começar a olhar para um lado e para o outro e deixar de meditar na palavra de Deus e deixar de ouvir a voz do Espírito Santo, você vai cair, como muitos têm caído. Muitos, não são poucos. Mas a consequência é grande. Então, que nesta noite, que você que ouviu esta palavra, essa pequena explanação, tome cuidado. Você tem uma esposa em casa. E você que não tem esposa em casa, mas tem uma namorada, seja fiel à sua namorada. Seja fiel à sua noiva. Mulher, seja fiel ao seu esposo. Seja fiel ao seu noivo. Seja fiel ao seu namorado. Não fique olhando de lado, porque você vai encontrar. E o pecado consumado tem um preço muito alto. Ainda que você peça perdão para Deus, como Davi fez. Mas a espada, a palavra de Deus diz que a espada nunca apartou da casa de Davi. Você já imaginou isso? Você já pensou nisso? O sofrimento que Davi passou foram com os filhos, foram com as filhas. Nunca mais Davi teve sossego na vida dele. Teve tranquilidade, ainda que Deus tivesse perdoado ele. Mas aquela lembrança fica. Então tenha cuidado, você que está ouvindo essa mensagem, sabe? É um alerta para nós, é um alerta para mim, é um alerta para a igreja de Cristo. Toma cuidado. Vamos olhar sempre para a cruz, onde Jesus é o nosso guia. Em nome de Jesus, eu agradeço esta oportunidade e aqui me despeço. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Eu chamo a irmã Odete para dar o cumprimento final. Amém? Glória a Deus. Palavra abençoada, palavra rema do trono da glória para o dia de hoje, para mim e para você que está ouvindo essa palavra. A consequência que Davi teve na casa dele com os filhos, você lê, você vai ver que a luta dele foi terrível. O final dele doía os ossos dele, ele precisou de uma jovem para poder aquecer. Então, o pecado ele tem consequências, não só no adultério, mas no roubo, na lascívia, na glutonaria, e assim vai. Tem vários campos, não tem pecadinho nem pecadão. Tem muitos pecados. Então, a palavra de Deus fala que nós temos que vigiar o nosso olhar, onde nós cobiçamos, onde nós invejamos, e principalmente onde nós nos corrompemos. Temos que tomar cuidado para não nos corromper. Que essa palavra ela entre na tábua do seu coração e que ela faça morada. Que ela traga para você um alerta, um conhecimento,
um temor ao Senhor. Porque se você não tiver o temor ao Senhor, você não vai a lugar nenhum. E todos nós vamos experimentar a morte, cedo ou tarde. Experimentaremos o leito da morte para podermos nos despedir da terra, porque nós não vamos ficar para semente, nem eu e nem você. Uns vão mais cedo, uns vão mais jovem, outros vão meia idade, outros vão mais velho, mas todos vão. Rico, pobre, reis, empresário, pessoas milionárias, com tudo, tudo seu vai ficar. Então serve ao Senhor com alegria enquanto você pode. Amém? E que as doces consolações e que o Santo Espírito de Deus esteja com todos nós até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Amém?